Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui com o nosso programa Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 4, que tem como tema a confirmação de uma promessa, onde na nossa lição o texto áureo está registrado em Gênesis 17, versículo 7, onde diz: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. A verdade prática da nossa lição nos diz: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. A leitura bíblica em classe ela está registrada em Gênesis capítulo 17, versículos 1 ao versículo de número 9. A nossa lição também está dividida em 3 pontos que serão abordados pelos nossos professores, e nessa oportunidade nós queremos registrar a presença do nosso ilustre diácono Felipe. Seja bem-vindo, professor. A Muito paz obrigado, do Senhor. Léo. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a cada um dos que nos assistem. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui em mais uma aula, contribuindo com vocês, com o conhecimento de todos. Amém. Também o nosso professor Carlos Caíque. A paz do Senhor, professor. Amém. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. A lição está uma bênção, e com esses ilustres servos de Deus, essas bênçãos, a lição fica sensacional. E o primeiro ponto, que tem como tema Deus muda o nome de Abrão e de Sarai, que estará sendo trazido pelo nosso professor Carlos Caíque, qual terá o tempo que julgar necessário. Amém. Meus irmãos, como citado pelo nosso professor Leonardo, o primeiro ponto, ele faz menção à mudança de nome que Deus ele impõe sobre Abrão e Sarai. E é muito interessante a gente ver isso, porque em nossos dias o nome ele não carrega mais o mesmo significado de antigamente. Em nossos dias hoje nós escolhemos um nome para um filho pela boniteza, digamos assim, me permite essa expressão, porque é bonito, porque é interessante. Tem mães que quando colocam um nome para um filho dizem: não, tá muito simples, deixa eu duplicar uma letra, deixa eu mudar uma coisa, deixa eu adicionar alguma coisa. E muitas vezes a gente vê até, como em nossos tempos tem acontecido muito, nomes que eles são dados por que estão na moda. Então você vê uma quantidade enorme de crianças que nascem e recebem aquele mesmo nome porque viram o nome da moda. Só que quando nós olhamos para trás, olhamos principalmente para os tempos bíblicos, nós vamos ver que o nome, na verdade, ele estava intrinsecamente ligado com a personalidade, com as características, com aquilo que a pessoa ela era. Então nós vamos ver na Bíblia que nome sempre é algo necessário, sempre é algo importante, sempre é algo que Deus ele tem um cuidado especial por nomes. Tanto é que inúmeras vezes nós vamos ver Deus ele mudando o nome de algumas pessoas. Por quê? Porque o nome ele está ligado a essa personalidade, a essa identidade. Então, quando nós vamos olhar para Abrão e Sarai, os nomes deles podiam ter significados belos, podiam ter um significado muito bonito, mas Deus, ele muda o nome deles, não porque Deus, ele quis um nome mais bonito, não porque Deus, ele quis um nome que fosse mais tendência, mas porque o nome que Deus deu a eles estava mais ligado ao seu propósito em suas vidas. Deus, quando ele muda uma pessoa, ele muda e coloca nessa pessoa as características de seu chamado. Então, quando ele muda o nome de Abraão e Sarai, é de uma forma de mostrar que ele está mudando eles tanto que até o seu nome vai ser mudado, para apontar para o chamado que Deus tem para eles, para o chamado que nós vamos encontrar em sua vida. O comentarista ele registra aqui, eu gostaria de comentar que, por exemplo, Abrão no seu nome original significaria pai exaltado. Porém, quando Deus ele olha para Abrão, diz: eu vou colocar Abraão, porque significa pai de multidões, ou pai de nação, de nações, melhor dizendo. Então a gente percebe que Deus ele aponta para Abraão como aquilo que diz: você não vai ser apenas um pai exaltado, você não vai ser apenas um homem que é colocado como um pai, como alguém que cuida, como alguém que está à frente, como um papel de liderança, mas você vai apontar para aquilo que eu tenho para a sua vida, ser pai de uma nação, da descendência de você sair a descendência de uma nação, de ser algo mais expansivo, de ser algo que representa aquilo que eu tenho na sua vida. Então Deus ele não muda o nome de Abraão por beleza,
por moda ou por achismo, ele muda para apontar para justamente esse chamado. A gente vê o nome de Sarai, por exemplo, que significava minha princesa ou minha senhora. A gente pensa, não, é um significado bonito, é um significado muito bom para o nome de uma mulher. A gente vê um significado como esse. Só que quando Deus muda o nome de Sara, justamente em referência a ser mãe de nação, ou seja, para mostrar que o propósito de Deus estava ali, que eles estavam sendo completamente mudados, que eles estavam sendo completamente imersos ao plano de Deus, que eles estavam mergulhando de cabeça em algo que Deus estava nos colocando, porque Deus ele não quer que a gente viva no raso. Deus ele não quer que a gente, quando entre em seu propósito, a gente entre com medo de se entregar, que a gente entre com medo de se aprofundar nele. Ele quer que a gente entre e a gente entre de cabeça, confiando que ele vai fazer, confiando que se ele prometeu, ele cumpre. Então as mudanças muitas vezes são drásticas, porque Deus ele quer nos levar a viver intensamente a sua vontade sobre nossas vidas. E o terceiro subtópico da lição, ela vai falar que o pai da fé, ele riu diante da promessa. A gente vai perceber que Abraão, ele recebe a promessa ali com aproximadamente 75 anos de idade, e quando Isaac ele vem nascer 25 anos depois. Então você esperar 25 anos para receber uma promessa, e quando você diz 25 anos para receber um filho, você imagina uma pessoa de 12 anos recebendo isso, esperando 25 anos, já perdia muito a esperança. Mas imagine um homem com 75 anos esperar 25 anos e chegar ao centenário e esperar Deus cumprir uma promessa, esperar Deus dar um filho, porque além de ser uma promessa que demorou, que aparentemente demorou, ainda é uma promessa que causou espanto. Como um homem de 100 anos vai ter um filho? Como uma mulher idosa, estéril, porque além não basta ela só ser estéril, ela ainda tem uma idade avançada. Se ela não fosse estéril, pela sua idade era muito difícil ela dar à luz a uma criança. Então, como isso? E a gente percebe que Abraão, ao longo do tempo, ele teve uma dificuldade. Ao longo do tempo, Abraão, ele sentiu ali uma dificuldade de confiar, uma dificuldade de crer, de entender como seria isso, de entender como aconteceria. E muitas vezes a esperança prolongada, ela faz com que a gente permita que a nossa fé seja abalada. Às vezes esperar demais, passar muito tempo confiando, muitas vezes vai fazer a nossa fé ela meio que murchar, porque a gente está esperando há tanto tempo, a gente recebeu há tanto tempo, a gente está confiando há tanto tempo, e eu coloquei tanta confiança, eu coloquei tanta credibilidade, eu esperei tanto, mas não chegou, não aconteceu, não se deu como deveria ser, não foi da maneira que era. E agora? Porque o tempo vai passando e não vai chegando aquilo ali. Então muitas vezes a gente permite que a espera prolongada enfraqueça a nossa fé. Exato, muito bom, professor. Perdão. A colocação é interessante, eu achei muito interessante a sua colocação, porque Deus muda nomes, mas Ele muda o nome quando Ele muda caráter, não é? Então, diferentemente do que a nossa sociedade está acostumada de escolher um nome pela beleza, pela estética, os nomes nos tempos bíblicos eram dados com um significado. E quando Deus mudava o nome, que privilégio, professor! Já pensou, professores? Deus mudar o nome de uma pessoa, ainda que fosse um nome que eu não gostasse, mas só em saber que foi Deus quem mudou o nome, já é uma coisa assim, para alegrar mesmo. E além de mudar o nome, Deus mudar caráter, não é? E nós vamos ver um exemplo muito claro mais à frente, por isso que você, meu irmão, não deve perder a Escola Bíblica Dominical, sobretudo, não é? O nosso canal, porque nós vamos abordar justamente essa perspectiva na vida do Jacó. O professor Felipe tem alguma colocação? Pode ficar à vontade. Todas as colocações foram perfeitas, mas gostaria de ressaltar o cuidado de Deus em mudar o nome de Abraão, não apenas porque mudou o caráter, mas principalmente para lembrá-lo da promessa. Agora, o nome dele carrega a promessa que Deus fez a Abraão, para lembrá-lo o tempo todo. Amém, muito bom. Como toda vez que alguém falasse com ele, se dirigisse a ele, falasse o seu nome, ele ia lembrar. Foi mudado.
E agora o meu nome, ele aponta para aquilo que Deus prometeu. Então jamais vou esquecer o que Deus me disse. Porque Ele mudou o meu nome. Se eu sou conhecido pelo meu nome, se eu sou conhecido por esse nome que foi me dado, Deus mudou, agora onde falarem do meu nome, vão relembrar a promessa que Deus me fez. Eu querendo ou não, vou ser lembrado disso. É impressionante como o Diácono Filipe falou, o cuidado que Ser Deus tem chamado com esse assim tem que detalhe. ter muita fé. Mas nós estamos falando dele, o Pai da fé. Que bênção, que privilégio. E, meus queridos irmãos, nós também vamos aprender nesta oportunidade a lição, digo, o ponto de número 2, que tem como título, por assim dizer, o segundo ponto, a confirmação do conceito de Deus com Abraão, onde o nosso professor Kaique também estará nos trazendo esse segundo ponto. Então, quando a gente vai falar do concerto de Deus com Abraão, o comentarista ele até traz aqui o significado da palavra pacto. Ele vai dizer que é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. Então perceba que quando Deus ele chama Abraão, Deus ele faz uma promessa que aos olhos humanos é impossível de acontecer. E eu gosto muito disso porque sempre que a gente olha para o que Deus ele fala ao ser humano, Deus ele nunca fala algo que a gente enxergue possível. Deus ele nunca fala algo que está dentro da curva do imaginável. Deus ele chegou para Abraão e disse: você vai ser pai de uma grande nação, mesmo tendo uma mulher estéril e não tendo filho algum. Mesmo você olhando para a situação de Abraão e dizendo: esse não vai ter descendência, mas Deus disse: não, sua descendência vai ser numerosa. Deus chegou para Gideão e disse: os midianitas vai ferir como se fosse um homem só. A gente não podia nem contar os midianitas, e Gideão com 300 homens ferem como se fosse um homem só. Então a gente percebe que Deus ele não fala, Deus ele não promete nada que a gente olhe e diga: não, dá para acontecer, dá para se explicar, dá para me tentar, eu acho que eu consigo. Não, ele sempre fala algo além do imaginável. A gente observa o chamado, o conceito que Deus ele tem para Abraão, e como o comentarista ele coloca no primeiro tópico, é um chamado especial. Por quê? Porque é algo diferente, é algo sensacional, é algo que Deus ele chega e talvez você não encontre Deus ele agindo ou falando com ninguém dessa forma, fazendo um pacto dessa forma. Ele explicou, ele falou, ele mostrou a Abraão como seria, o que deveria ser feito, como ele deveria agir, como ele deveria se comportar em vários momentos. E muitas vezes a gente vai perceber no chamado de Abraão que Deus ele espera da gente que nós tenhamos com ele uma aliança, uma vida que a nossa aliança é inquebrável, é perseverante. Nós não vamos desistir, nós não vamos parar no meio da trajetória, nós vamos continuar debaixo da vontade dele. O segundo tópico vai falar sobre o objetivo do concerto. Qual era o objetivo de Deus com o concerto dos patriarcas? A gente vai perceber que o principal objetivo de Deus é trazer salvação, porque Deus ele prometeu, Deus ele falou, mas a salvação que Deus trouxe através desse concerto não foi a salvação que para um povo só. Deus ele não trouxe isso apenas para Israel, não trouxe isso apenas para aquela porção de gente. Deus ele expandiu isso para todo mundo. Deus ele, ao falar para Abraão que na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra, ele está dizendo que o chamado dele com Abraão não vai abranger só ele, não vai abranger só seus filhos, seus netos e seus bisnetos. Não está dizendo que vai abranger só o povo que vai ser gerado dele, mas todo mundo será alcançado por aquilo que veio da promessa que Deus fez a Abraão. Será alcançado por aquilo que Deus fez na vida de Abraão. Então nós vamos olhar para o que Deus ele faz através da vida de Abraão, e essa salvação ela é universal, é para todas as pessoas, todos os povos, em qualquer lugar do mundo. É assim que nós entendemos o chamado de Deus. Às vezes o chamado de Deus parece ser algo grande, mas na maioria das vezes ele é maior do que o que a gente imagina. A promessa de Deus às vezes parece ser algo grande, mas ela acaba sendo maior do que o que a gente imagina. Às vezes a gente acha grande demais o que a gente entende do que Deus disse que ia fazer, mas muitas vezes o que ele vai fazer é maior do que aquilo que a gente pensa. E o terceiro subtópico vai falar sobre o concerto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Deus seria o escudo e o galardão de Abraão, e daria muitos descendentes, e também a terra de Canaã como herança. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo.
E a sua maior promessa... Já vou parar, você já falou? Então, meus irmãos, no terceiro subtópico, onde a lição vai nos mostrar sobre o conserto e as promessas. O conserto que Deus ele fez com Abraão, ele veio regado de promessas. Deus ele faz esse conserto, ele dá essa promessa a Abraão sobre a sua descendência, mas ele também lhe dá outras promessas. Ele mostra a Abraão que seria seu escudo, seu galardão, lhe daria muitos descendentes, que lhe daria a terra de Canaã como herança para si e para sua semente. E quando nós olhamos para aquilo que Deus ele tem conosco, para o conserto que Deus ele tem conosco através do Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que ele também nos dá promessas. Ele nos deu a promessa da salvação, ele nos deu a promessa da descida do Espírito Santo estar sobre nossas vidas, de nós recebermos o batismo no Espírito Santo, nos deu a promessa de bênçãos espirituais e muitas vezes sem merecimento ele ainda nos abençoa materialmente falando, mas a maior das promessas que nós temos é de que nós vamos morar eternamente com ele. É a morada eterna, é aquilo que Deus preparou para nós, é a salvação que nós tanto ansiamos e aguardamos estar no céu. Essa é a maior promessa que ele tem a nós, através do conserto que ele fez por Jesus Cristo, de que nós seremos salvos e habitaremos com ele, passaremos toda a eternidade com ele, que nós vamos para os céus, onde ele preparou morada, onde ele preparou um lugar, onde ele de maneira especial e carinhosa preparou um espaço para nós estarmos com ele, mesmo sem a gente merecer, mas ele fez isso por nós. Então, se nós temos certeza de uma coisa, é que Deus ele não só teve a atitude de nos buscar e nos resgatar, mas ele nos fez uma promessa, ele garante. Nós vemos com Abraão que ele prometeu e cumpriu, e com nós não é diferente. Ele promete e cumpre. Se a gente não receber muitas vezes aquilo que a gente espera nesse mundo, não tenha preocupação, porque a Bíblia nos mostra que o que nós esperamos está no céu. O escritor aos Hebreus, eu acho isso maravilhoso, é muito difícil de entender, mas eu acho maravilhoso. Porque o escritor aos Hebreus, quando fala dos heróis da fé, ele vai dizer que aqueles homens morreram sem ter recebido a promessa. A gente pensa morrer sem receber a promessa, mas eles tiveram fé, eles a viram de longe, eles abraçaram sem terem ela junto, por isso que eles são tidos como heróis da fé. Porque eles olharam a promessa de longe e a abraçaram como se tivessem recebido. E o escritor aos Hebreus ele ainda vai mais e diz, porque os que isso dizem, eles mostram que não buscam algo terrestre, que não buscam uma pátria terrestre, que a sua pátria é celestial. O pensamento deles não era apenas aquilo que a gente pode ter nesse mundo, mas aquilo que a gente há de receber lá em cima. Essa é a promessa que ele tem conosco. Essa é a promessa que ele nos dá através do conserto com Jesus. Independente do que você esperar nessa terra, nada é melhor, maior ou mais precioso do que aquilo que nós haveremos de receber lá em cima. Então espere, confie. E se você não receber algo que você queria receber, se você não ter nessa vida algo que você queria ter, não fique chateado, porque você vai chegar lá em cima. E lá vai ser melhor e maior do que toda e qualquer coisa que a gente pode imaginar ou esperar nessa vida. Amém. Amém. Que bênção, professor. Então nós vemos que a promessa que Deus fez a Abraão era muito maior do que ele mesmo poderia imaginar. E mais, não foi uma promessa que beneficiaria apenas a ele, mas que englobaria nessa promessa, beneficiaria toda a humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E através da promessa que Deus fez a Abraão, nós somos beneficiados. Ou seja, com o advento do Messias, com a trajetória genealógica que Deus perfeitamente traçou, prometeu e cumpriu, nós somos beneficiados. Então, que glorioso é pensar nas promessas de Deus, que vão além do que a gente pode pensar, maquinar e mais. As promessas que Deus faz, a gente pode beneficiar outros também. Não é, professor Diácono Felipe? Tem algo a pontuar? Pode ficar à vontade. A confirmação do conserto que Deus faz a Abraão é, acima de tudo, uma lembrança
da misericórdia e da graça de Deus. A gente acaba de sair de uma lição onde nós vemos Abraão errando, mas apesar dos erros de Abraão e dos atalhos que ele toma, Deus não deixa de cumprir a promessa dele. Sim. E agora, Deus está tão interessado em fazer Abraão se lembrar da promessa, porque às vezes a gente passa por momentos que nos esquecemos do que Deus prometeu ou que queremos desistir do processo até a promessa ser consumada. Deus, tão preocupado nisso, faz com que Abraão se lembre duas vezes. Primeiro, pela mudança de nome, e segundo, pelo pacto que agora é visual. Duas vezes dizendo: Abraão, a promessa está de pé. Essa é a aliança que eu faço contigo. Amém. Isso só corrobora com o que nós bem entendemos, a fidelidade de Deus, mesmo com nossas falhas, limitações. Mas como acho que foi o professor Caio que falou, né, recitou que o apóstolo Paulo, né, isso falou, salvo engano, que ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. Muito bom, ótima colocação. Tem algo a acrescentar, professor? Então nós vamos ao terceiro ponto da nossa lição, o pacto perpétuo da circuncisão. Queremos ouvir o nosso professor Felipe, o qual pode ficar à vontade. A circuncisão agora é a consumação do concerto que Deus faz. Ele promete, ele muda o nome de Abraão, ele faz um concerto, uma aliança, mas agora ele precisa de um ato para consumar essa aliança. Algo que não é apenas cultural, porque o povo, os filhos de Abraão vão carregar a mesma fé, a mesma cultura, vão ser o mesmo povo, mas eles precisam de uma identificação, de uma marca que seja física. E quando Deus pensa nisso, ele propõe a aliança da circuncisão, o concerto da circuncisão, que vai acontecer, é claro, apenas nos homens, nos recém-nascidos, bebês do século masculino, ao 8º dia de nascimento, e que, inclusive, essa circuncisão na época, como Abraão, ele era mais velho e muitas pessoas dentro do seu grupo já eram adultos, mesmo assim, apesar disso, foram circuncidados. Mas até hoje, essa prática da circuncisão, ela é feita, repetida entre os judeus. Porque a circuncisão representa a aliança perpétua para sempre que Deus tinha com o povo de Israel. Não era uma aliança para ficar perdida, era algo para diferenciar, para segregar mesmo o povo de Israel do meio dos outros povos pagãos, porque era completamente comum essa questão de marcar o próprio corpo como sacrifício aos deuses. Acima de tudo, as religiões pagãs têm um costume muito interessante de fazer isso, em se furar ou em fazer marcas no próprio corpo, como uma forma de demonstrar: o meu corpo é do Deus tal, do Deus tal. Então, quando Deus propõe a aliança da circuncisão, é para falar justamente isso: o teu corpo é propriedade minha, e para relembrar mais uma vez da sua promessa. Mas a grande pergunta é: por que você, por que eu, por que a gente não se circuncisa? Primeiro, porque a circuncisão é para os filhos de Israel, mas mais importante do que isso, porque essa circuncisão, ela fazia parte da antiga aliança, do Antigo Testamento, do antigo pacto que Deus tinha com Abraão. Mas quando Jesus ele propõe um novo concerto, uma nova aliança, um novo testamento, a partir desse momento, é retirado dos homens, judeus, gentios, pernambucanos, bom-conselhenses, a obrigação de ser realizada a circuncisão. E por quê? Porque a nossa circuncisão não é mais feita por pedra, mas é uma circuncisão que é feita no coração por Jesus. A circuncisão não é mais física, agora é espiritual. A marca que a gente carrega não é mais no corpo, é no nosso espírito. Deus, ele circuncida o nosso coração. Se circuncisão é separar o povo de Israel para Deus, é dizer que Deus tem propriedade sobre o corpo do povo de Israel, a circuncisão que Jesus faz em nós, em nosso coração, é a mesma coisa que dizer que o nosso coração, que a nossa vida, que tudo que nós temos pertence a Cristo. Amém. Essa é a circuncisão do coração.
Amém, que bênção. Nós vemos que, perdão, a circuncisão, ela era um traço característico de um povo determinado, como o senhor mesmo falou, e que era um meio de identificação, como eu falei, mas eu vou dar um exemplo aqui de Davi, quando ele vai enfrentar Golias, que ele fala: quem é este circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, em outras palavras, Davi estava identificando aquele filisteu, né, o Golias, como alguém que estava fora da promessa de Deus. Ou seja, a circuncisão, ela mostrava, ela caracterizava o povo da promessa. Em outras palavras, Davi estava dizendo: ele não faz parte da promessa de Deus, ele não tem parte com Deus, mas o povo não é da circuncisão, é o povo da promessa, é o povo separado, é o povo identificado pela promessa, é o povo da circuncisão. E com Cristo, né, as coisas mudam, porque o que é que nos identifica quanto cristãos, como promessas celestiais, como o Senhor falou? Qual é? É a nossa vida de santificação, de separação, é o que nos separa. O nosso Senhor Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou seja, vai desprender-nos do costume global, mundial, isso vai fazer a diferença em nossas vidas, ou seja, é um traço característico especial para aqueles que têm a promessa celestial que foi garantida por Cristo na cruz, ao qual circuncidou nossos corações, como o senhor bem pontuou. Professor Kaique, tem algo a colocar, acrescentar? Tudo que o diácono Felipe falou foi de bênção, foi maravilhoso. Só complementando essa ideia da circuncisão, é interessante a gente enxergar dessa forma, porque a circuncisão hoje ela é vista como a nossa identidade cristã. Onde nós chegamos, nós mostramos que nós somos cristãos porque nós somos semelhantes a Jesus. Sim. Onde nós estamos, nós somos cristãos porque nós vivemos buscando sempre a estatura de Jesus, ser como Ele nos indicou, como Ele nos ensinou. A gente sabe que a circuncisão, como o diácono falou, ela é o que acontece no nosso coração, e do nosso coração ela transpassa para fora de nós. A gente não está falando aqui apenas da aparência, apenas do vestir, mas quando a gente olha, por exemplo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, na igreja de Antioquia, a Bíblia vai dizer que ali os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Talvez de uma maneira pejorativa, talvez de uma brincadeira, não sei. Mas foram chamados de cristãos porque as pessoas olhavam para os discípulos e viam Jesus. A maneira como Jesus se vestia, a maneira como Jesus andava, a maneira como Jesus falava, a maneira como Jesus se comportava e lidava com as pessoas. Eles olharam para os discípulos e viam nos discípulos aquilo que era visto em Jesus. Então a gente observa a circuncisão, para nós, não é apenas carregar uma marca física, mas é carregar aquela marca que ela sai de dentro de nós, mostrando a nossa maneira de ser, de agir e de se comportar, para mostrar ao mundo: eu não sou como todos, eu não sou como a maioria, eu não sou como a multidão, eu sou diferente. Em meio a todos eu tenho uma diferença, em meio ao mundo eu tenho uma diferença, em meio àqueles que seguem o costume eu estou na contramão. Então a gente, como cristão, tem que fazer a diferença, porque se o cristão ele não faz a diferença, a circuncisão do seu coração não aconteceu. Isso implica dizer que a nossa vida espiritual não está nos conformes. Provavelmente Cristo não habita nessa vida, se não houve a circuncisão do coração de alguém, senão nós não vemos a Cristo na vida de alguém. O senhor falando me lembrou claramente do que aconteceu com Pedro. Pedro não é... Alguém disse, quando ele tentou, né, omitir, se esconder, quando ele estava negando Jesus, as pessoas disseram: tu andava com ele porque tua fala denuncia, teu jeito denuncia. Ou seja, muitas vezes a gente não precisa nem dizer que nós somos cristãos, que a nossa fé está em Cristo. Por quê? Porque a nossa simples, entre aspas, conduta já declara. E quer ver isso é notório facilmente, principalmente no contexto social em que vivemos. Por quê? Porque em um contexto, me permita a expressão que é uma realidade nas escolas, onde da infância até a juventude,
as pessoas já estão nos vícios, seja álcool, seja entorpecente, seja droga, seja além da fala, palavrão, por exemplo, pessoas que se mutilam, e nós sabemos que não é pantinho, para não dizer outra palavra, tem sim seus problemas, mas o cristão carrega em si a identidade de alguém que tem a promessa de Deus. Por quê? Porque é uma pessoa totalmente diferente, não fala palavrão, não está preso a vícios, não está ligado a coisas que contrariam o caráter de Deus. Então, nós mostramos que nós temos uma diferença, a nossa identidade celestial, simplesmente, entre aspas, volto a dizer, pela nossa conduta. É como o Senhor falou, ser circuncidado em nosso coração, é fazer a diferença no mundo. Não é isso? Tem algo mais a colocar? Só isso. Então, meus irmãos, foi isso, conteúdo de bênção. Você já se inscreveu? Está perdendo o quê? Que tempo é esse, rapaz? Aproveita a oportunidade, nos segue, compartilha esse vídeo, comenta e mais, siga-nos em nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, Via do Céu, onde lá nós postamos conteúdos edificantes e o nosso objetivo é sim promover edificação espiritual para você que nos acompanha. Nós postamos conteúdos que visam a edificação nossa, mas também, principalmente, a sua. Então, o que está esperando? Nos acompanhe e seja também edificado pela palavra de Deus. Nós queremos agradecer ao nosso diácono Felipe, que participou muito bem conosco. Que Deus lhe abençoe e haverão outras oportunidades. Ao nosso professor Kaique pela assistência, pelo apoio de sempre. E também nós queremos agradecer a você, meu irmão. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.